Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, ao lado do vereador João Basília, de modo que realmente é uma honra e um grande prazer estar aqui ao seu lado novamente. Douglas, eu que agradeço novamente estar aqui com você, gravando outra entrevista, hoje falando sobre a questão dos pedágios, né? Que a gente sabe a dificuldade que vai ser aqui para a nossa região do Circuito das Águas e a região da Mogiana. E vou estar aqui tirando um pouquinho das dúvidas do Douglas, um pouquinho do que o pessoal tem perguntado, né, Douglas? Isso mesmo, João. João, primeiramente eu gostaria de perguntar para você como que foi para você estar participando, da reunião sobre a implantação de novos pedágios em Monte Alegre do Sul e regiões do Circuito das Águas e Rota Mogiana. Como que foi para você estar participando dessa reunião? Olha, Douglas, igual essa que foi a reunião da semana passada, no caso, é a quarta reunião ao qual participei. Já participei de duas audiências públicas, uma chamada pública que foi realizada pelo prefeito de Amparo, que foi a primeira, a inicial. Depois tive a oportunidade de estar participando em Campinas, da audiência pública na Câmara Municipal, e também na Artesp em São Paulo. Então já estou um pouquinho a par dos assuntos que estão acontecendo, de grande relevância para o nosso município, que muda totalmente a parte econômica e também como que vai ficar moroso. Coloquei em pauta todas as dificuldades que ocorrerão durante esse período, porque para a gente que é um município menor, a gente não vai pegar arrecadação nenhuma de ISS, que é um imposto de serviço, né? Então, para a gente, não, primeiro que não vai ser viável, que nosso município vai ser uma válvula de escape para o pessoal, tanto que para ir para a Serra Negra, pela nossa rodovia, pela nossa vicinal, quer dizer, prefeito Cláudio Tedeschi, como também a parte do Morrão de Três Pontos, que o pessoal vai cortar tudo por aqui. Infelizmente, a gente já não tem uma mobilidade urbana ampla da parte municipal. E com isso vai ser bem mais moroso e vai dificultar bem mais, tanto para a nossa população, que o pessoal vai cortar tudo por aqui, vai ficar mais difícil, e também como que vai ficar mais moroso para quem é estudante, que vai ter mais esse gasto, para quem vai estar trabalhando, que estuda ou às vezes em Bragança, ou às vezes em Socorro, tanto também em Jaguariúna, tem que pagar pedágio para estar indo através dos seus estudos. Então, eu coloquei minha posição diante disso, sou contrário à questão dos pedágios aqui na nossa região. A gente tem outros meios, está tendo um acesso junto com a equipe do governador, com a Secretaria de Investimento, para mudar, ampliar o projeto, mas até o momento da parte deles, eles ainda continuam com o projeto em pé e com o procedimento legal da forma da licitação. Sim, inclusive, João Basílio, eu gostaria de estar parabenizando você, Quero deixar aqui meus parabéns ao presidente da Câmara, que aquele dia também participou da reunião, Quero parabenizar o vereador William Bortolotti também, que esteve presente junto na reunião, porque realmente, como até eu falei para o Carlos Alberto, o senhor prefeito de Amparo, a união faz a força, E a gente assinando, apoiando, e coletando essas assinaturas, só assim a gente vai conseguir impedir a instalação de pedágios aqui na nossa região. Sim, principalmente o projeto de lei de iniciativa popular, que foi da autoria do prefeito Carlos Alberto, junto com a Rádio Circuito das Águas, que é um projeto ao qual nossa região não seja parada com essa parte de pedágios. Então, parabenizar o Carlos Alberto, sim, a todas as pessoas que estiveram aqui presentes. A gente teve a presença também de uma empresária renomada aqui no município, a Lair, proprietária da Rico. Só que, igual eu falei, agradecer aos vereadores e o presidente da Câmara, o Davi Arbigato, ao William Bortolotti, vereador dessa casa. Gostaria de ressaltar aqui que foi repassado esse convite aos diretores, a todos os cargos em comissão. Oficializei a prefeitura, o prefeito municipal não esteve presente, também nenhum dos cargos da parte dele. Então eu fico bem chateado quanto a isso, que a gente sabe a relevância que é
a questão dos pedágios aqui na nossa região. E a gente sabe que o assunto, a presença de outro prefeito aqui no nosso município também, mas foi convidado toda a população e agradecer a todo o pessoal que esteve aqui presente também, né, Douglas? Sim, isso mesmo. Todo o pessoal que esteve presente e também o pessoal, né, de Monte Alegre do Sul, que também estão, né, nessa luta, apoiando, né, a instalação de pedágios aqui, né, na nossa região, porque na verdade, né, ninguém quer pagar pedágio, né, todo mundo já paga imposto, né? Já paga muitos impostos, né, Douglas? Mas também na questão do projeto de lei de iniciativa popular, tem alguns comércios que já estão aderindo para ser lá um local de coleta de assinaturas, e também quem quiser pode estar procurando aqui na Câmara Municipal, que a gente já tem um projeto de lei, tanto para vocês estarem assinando e estarem contribuindo com esse projeto. Muito obrigado, João Basílio, pela sua atenção, pelo seu carinho, né, pela sua disponibilidade em estar falando um pouquinho com o pessoal que acompanha o meu canal no YouTube. Eu desejo muito sucesso e que dê tudo certo, né, essa questão, né, da iniciativa popular aqui em relação aos pedágios. Douglas, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando com a população, com você principalmente, e o que precisar, fico à disposição para tirar qualquer dúvida da população, tanto quanto esse projeto, quanto aos demais projetos meus realizados e da minha autoria aqui na Câmara Municipal. Bom, gostaria de mandar um salve para alguém? Mandar um salve. Um salve para toda a população de Monte Alegre do Sul que acompanha aqui ao Douglas. Fico à disposição para qualquer dúvida, pessoal. E me acompanhe nas redes sociais aí para acompanhar o trabalho. João Basílio Goulart em todas as redes. Muito obrigado a todos. E fiquem aí um pouquinho agora, pessoal, com o depoimento do senhor prefeito Carlos Alberto Martins, prefeito da cidade de Amparo, e um pouquinho com a reunião, né, que teve aqui, realizada aqui na Câmara Municipal da cidade de Monte Alegre do Sul. Muito obrigado a todos e fique aí, galera. Fique aí acompanhando aí. Bom, galera, estou aqui ao lado do senhor prefeito, né, Carlos Alberto, da cidade de Amparo. Carlos Alberto Martins. Isso aí, Douglas. É uma honra e um grande prazer estar aqui ao seu lado. Obrigado, Douglas. Eu que fico muito feliz. A gente se conhece pelas redes sociais, está sempre participando, comentando as postagens, sempre muito ativo, defendendo os interesses da população. E com esse canal, né? Quero cumprimentar todos que estão acompanhando o seu canal e dizer que é um prazer muito grande participar. Acabei de sair agora de uma reunião muito importante aqui em Monte Alegre do Sul, com os vereadores, com a população participando. Venho participando de várias reuniões em várias câmaras municipais em toda a região, né, conversando com muitos prefeitos, com muitos políticos e não políticos a respeito desse absurdo que o governo do estado quer fazer, que é a implantação de 47 novos pedágios na nossa região. É um verdadeiro absurdo, né? Você imagina que de Amparo a Brasília vai pagar 2 pedágios, vai pagar 4 vezes, 2 para ir e 2 para voltar, R$ 13,60. É um absurdo, não tem o menor cabimento. Então a gente está lutando contra isso. Eu respeito muito o governador do estado de São Paulo, mas o que ele está fazendo, a gente não concorda com isso. Por isso, Douglas, é muito importante o quê? É importante o projeto de lei de iniciativa popular. O projeto de lei de iniciativa popular precisa de 180 mil assinaturas para a gente apresentar lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conseguir a aprovação dos deputados, e aí a gente consegue colocar regras para novos pedágios, ou seja, 60 quilômetros de distância de um ao outro, e não pode ter pedágio a 40 quilômetros de município turístico. Isso protege a nossa região toda e a gente acaba com essa farra dos pedágios que o governo quer fazer aqui na nossa região. Hoje está participando, né, dessa reunião sobre a implementação, né, de pedágios aqui no Monte Alegre do Sul. É muito bom falar com as pessoas, é muito bom receber o apoio das pessoas que já têm feito, é muito bom a gente estar junto com as pessoas. Porque essa causa é uma causa não só de Amparo, é uma causa de toda a nossa região, né? E isso a gente vai lutar. Eu quero aqui agradecer Monte Alegre do Sul, quero agradecer Serra Negra, Lindóia, Pedreiro, Jovem, São Paulo, Finalzinho, Isabela, obrigado. Eu quero agradecer
com Juriri, Jugaçu, Itapira, são cidades que estão aí unidas, trabalhando para que a gente consiga as cidadãs. Sim, inclusive eu gostaria de perguntar também, está sendo uma tarefa fácil e está sendo uma tarefa árdua? Muito árdua, de fácil não tem nada, até porque se fosse fácil a gente já teria feito. Nunca na história do Estado teve um projeto de lei de iniciativa popular. Então é muito difícil, mas a gente vai conseguir. Com Deus na frente, nos dando saúde, nos dando vida, e com a força do povo, nós vamos conseguir. Sim. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de parabenizá-lo, certo? Pela sua vida, porque você é um empenho. Obrigado por apoio no seu canal. Muito obrigado. Vamos que vamos, vamos curtar. Entre no site www.pedajoaquinão.com.br. Vai lá, imprime o formulário, pega a assinatura, manda lá para a Rádio Cidade das Árvores o formulário e vamos então, tá bom? Sim. E é isso aí, galera. Não esqueça, entra lá no site, vamos todos juntos, unidos, né? Como se diz, a união faz a força. É isso aí. E vamos fazer a diferença aqui, tanto para Monte Alegre do Sul, quanto para a nossa região. E eu quero também parabenizar a toda a população amparense que estão juntos contra a implantação de pedágios 47. na nossa região. 47? 47. Tá bom? Um abraço, Douglas. Um abraço, Carlos Alberto. Obrigado. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado pelo seu carinho. Um abraço para todo mundo aí. Aqui, da questão do pedágio, aqui não, agradecer a presença do prefeito Carlos Alberto. Gostaria de chamar a fazer parte daqui da mesa, o presidente da Câmara, o Davi Armiliato, e também o secretário de Transporte de Amparo, o Henrique César, para a gente estar debatendo sobre esse assunto, aberto à população. Agradecer a presença dos empresários aqui presentes, a Lair, a proprietária da empresa Rico Alimentos aqui de Monte Alegre do Sul, e a todos os presentes, ao nosso ex-prefeito José Reis Ponte, ao Douglas, pro canal do YouTube dele, e todo o pessoal. Muito obrigado, gente. Vamos dar início aqui. Dar início aqui, passando a primeira palavra ao prefeito Carlos Alberto, prefeito de Amparo. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, presidente. Muito obrigado pelo convite aqui de participar. Ao vereador João, muito agradecido. A todo o público presente aqui, os empresários, meu secretário de transporte, que é o Henrique César, hoje prefeito Enéas, prazer muito grande. E dizer que eu tenho percorrido a nossa região falando a respeito do movimento do pedágio aqui não, tem razão desse projeto doido, né, do governo do Estado, de colocar 47 novas praças de pedágio na Rota Circuito das Águas, somente na cidade de Amparo 5, e dizer que a única ferramenta contra esse absurdo chama-se projeto de lei de iniciativa popular. Não tem outro remédio. Pode fazer o que quiser. Pode fazer a dança da chuva, não tem conversa. É apenas um projeto de lei de iniciativa popular. Por quê? Esse projeto de lei de iniciativa popular, ele anda sozinho. Ele tem pernas próprias, ele tem vida própria. Ele não depende de vontade política, só depende da vontade do povo. Porque se depender da vontade política, não vai acontecer as regras. Se depender da vontade política, os pedágios serão instalados. Agora, dependendo da vontade do povo, aí sim a gente consegue barrar. E a vontade do povo não é reclamar na cozinha de casa durante o jantar, no churrasco no final de semana, né? Tomando aquela cervejinha e falando assim, viu, pedágio por hoje? Isso é um absurdo, isso não tem cabimento, não vai resolver nada. Reclamar em casa, não vai resolver nada reclamar dentro de casa, na empresa, no trabalho, não resolve nada. O que vai resolver é sair do comodismo, pegar uma caneta e assinar o projeto de lei. O que vai resolver é a pessoa imprimir a folha ou pegar a folha impressa com um dos multiplicadores, comigo, com o Henrique, com os vereadores aqui de Monte Alegre, e sair coletando assinatura, ajudar a coletar 5 assinaturas, ajudar a coletar 10 assinaturas. Eu penso que todo mundo tem condições de conseguir pelo menos, além da dele, mais 4 assinaturas, que é um formulário que cabe 5. Todo mundo tem condição de fazer isso. Por quê? Porque todo mundo
tem família, todo mundo tem amigos, todo mundo tem trabalho em alguma empresa, todo mundo tem relacionamento, ninguém vive numa ilha, né? As pessoas têm conhecimento uns com os outros, então é extremamente importante que tenha esse engajamento. Agora, esse engajamento, ele vai acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai acontecer, mas ele vai acontecer na medida que as coisas forem também acontecendo. Vamos imaginar que o governo do estado já fosse fazer implantação dos pedágios já daqui uns 60, 90 dias. A gente não ia conseguir 300, 200 mil assinaturas, ia conseguir 2 milhões de assinaturas, porque daí ia cobrar do povo. Então, enquanto não mexe no bolso, me parece que as pessoas não entendem direito como funciona. Eu tenho essa experiência lá de Amparo, quando foi aprovado o projeto de lei do prefeito anterior e criou a taxa do lixo. Eu fui à Câmara, eu fui à rede social, fui nas rádios e falei, olha, vai cobrar a taxa do lixo, vamos todo mundo lá na Câmara Municipal fazer um manifesto, vamos lá, né, cobrar os vereadores para que não permitam que isso aconteça. Ninguém foi, foram 10 pessoas na aprovação da lei. Isso foi em setembro de 2018. Quando foi dia 1º de 2019, 1º de janeiro de 2019, que daí veio a conta de água com a cobrança da taxa do lixo, R$19,90, 25, R$50 de taxa do lixo na conta, aí o povo acordou, presidente. Aí o povo, prefeito na época, nem vereador, era só advogado, doutor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu estou desde setembro tentando fazer alguma coisa. Mas eu não sabia que ia cobrar. Como que eu não sabia que ia cobrar? A lei foi aprovada, vai cobrar. E aí nós fizemos alguma coisa. Fizemos um projeto de lei de iniciativa popular. Lá em Amparo, precisávamos naquela época de 5.400 assinaturas. Quando mexeu no bolso da população, em 16 dias nós conseguimos 9.800 assinaturas. Quase que o dobro do que eu precisava, em 16 dias. Aí nós apresentamos um projeto de lei à Câmara Municipal e aí foi aprovado por unanimidade. Até que todos que criaram a taxa do lixo, a cair naquele dia da votação, me lembro muito bem, a Câmara lotada, tinha lá fora umas 1.000 pessoas na Câmara. Aí nós levamos um trio elétrico lá fora e tal, e aí aprovou a taxa do lixo, aliás, aprovou a revogação da lei da taxa do lixo, e aí parou a cobrança da taxa. Isso aconteceu lá em Amparo. Então, é com essa experiência, lá de 2018, 2019, que a gente vem trazer essa experiência num plano bem maior, de uma cidade de Amparo, de 70 mil habitantes, para um estado de São Paulo, o maior estado da federação de população, de 47 milhões de habitantes e 35 milhões de eleitores. E nós precisamos apenas de 180 mil assinaturas. Só isso. 180. Parece muito, mas perto do tamanho do problema, do tamanho da encrenca que é esses pedágios, é pouco. Né? Então eu quero imensamente aqui agradecer aos vereadores de Monte Alegre do Sul, que estão assim, muito comprometidos com essa causa. Quero aqui agradecer aqueles que não são vereadores, que são empresários, são donos de casa, chefes de família, trabalhadores, pessoas comuns que estão ajudando nessa coleta de assinatura. A gente só vai conseguir isso se tiver mesmo o engajamento de todo mundo. A minha assinatura vale uma só, como vale de todo mundo aqui, que aliás eu nem assinei ainda. Como sabe, eu vou assinar. Eu nem assinei ainda. A minha só vale uma. Né? Precisa de mais 179.999 assinaturas para a gente conseguir esse feito. Muita gente fala, mas isso não vai dar nada, esquece. Dá sim, se conseguir as assinaturas, dá. Porque, como eu disse no começo, nenhum deputado em sã consciência vota contra um projeto desse que emana do povo, um projeto que pela primeira vez na história, o prefeito merece. Acontece um projeto desse. Se a gente conseguir apresentar esse projeto na LESP, vai ser pela primeira vez na história do estado de São Paulo. Nunca antes na história deste estado teve um projeto de lei de iniciativa popular apresentado. E, talvez porque não seja fácil, né?
É aquilo que eu falo, se fosse fácil, alguém já teria feito. Eu uso essa frase lá na minha cidade. Se fosse fácil, alguém já teria feito. Como não é fácil, ninguém fez. Então vamos ver se a gente consegue fazer. Nós colocamos um prazo de 90 dias para a gente conseguir essas assinaturas. Sábado agora vai ter o primeiro encontro do formulário. Nós vamos contabilizar quantas assinaturas nós já temos. Até eu peço aos vereadores de Monte Alegre, a população que tenha formulário já preenchido, está preenchendo o formulário, está conseguindo coletar assinaturas, que leve sábado às 10h30, sábado não, domingo, né? Domingo às 10h30 da manhã na Praça Paulo Salles, leve esses formulários para que a gente possa já contabilizar essas assinaturas e eu já possa também colocar a conferência, porque veja, vereador Bruno, a dificuldade que é, além de ter as assinaturas, nós precisamos conferir no sistema do TRE uma por uma, para saber se realmente aquela assinatura é válida, para a gente não correr o risco de apresentar o projeto de lei lá e depois eles fazerem essa conferência e ver que não tem assinatura, aí perde todo o trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que coletar as assinaturas e já fazer a conferência para isso. É claro que no momento dessa conferência eu vou pedir a colaboração dos apoiadores, né, para que a gente possa conferir junto. Tem o site do TRE, cada um entra, pega um lápis, né, entra com o número do título, bateu lá, bateu com o número do título, está lá, dá um certinho e parte para outro. Isso nós fizemos lá em Otário, conferimos as 9.800 assinaturas, uma por uma, para poder validar. Então veja que dá muito trabalho, não tem jeito, mas é assim que funciona. Nós temos aqui algumas cidades que estão muito comprometidas com esse projeto, né? Além do município de Otário, nós temos, além de Monte Alegre do Sul, que está fazendo um trabalho muito bom. Monte Alegre do Sul é uma cidade pequena, mas é gigante no seu trabalho. Também é a cidade de Serra Negra. Os vereadores de Serra Negra, vereadores e vereadoras de Serra Negra estão muito comprometidos, e também a cidade de Socorro. Os vereadores de Socorro também estão muito comprometidos com isso, né? Com essa questão. Algumas pessoas perguntam para mim, senhores vereadores, ô prefeito, como estão os prefeitos da região? Os prefeitos estão fazendo alguma coisa, estão te ajudando? Né? Eu falo que o mais importante, às vezes, não é nem a ajuda dos prefeitos, mas é o comprometimento da população, porque a assinatura do prefeito vale uma só, porque a gente precisa do movimento da população. E, evidentemente, não vou julgar aqui o comprometimento de cada prefeito, de cada cidade, comprometido com isso, porque cada um sabe da sua relação com o governo do Estado, cada um sabe até que ponto pode se manifestar publicamente ou não publicamente, cada um sabe. Eu, particularmente, sei que eu posso. Por quê? Né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não estou criticando o governo Tarcísio, eu até falo bem do governo Tarcísio, do governador. Eu só não posso concordar com o que ele está fazendo. Até porque o meu voto para o governador foi um voto consciente e não um voto alienado. E isso é importante. Quando a gente vai pedir voto nas eleições, o que a gente fala? Voto consciente. E o que é votar consciente? Votar consciente é aquele voto onde o eleitor ele apoia o seu trabalho naquilo que é bom, mas ele precisa ter a liberdade de criticar quando o seu trabalho desagrada. Esse é o voto consciente. Então, voto alienado não. O voto alienado é aquele que vota no cara para fazer o que ele quiser, o cara está sempre apoiando. Né? Então, o meu voto é um voto consciente, como eleitor. E também respeito quem votou em mim lá em Otário quando me critica. Por quê? É um voto consciente, não é um voto alienado. Então, meu voto no governador Tarcísio foi um voto consciente de enaltecer o que ele está fazendo no bom do Estado, respeito pra caramba, mas vou brigar por debaixo d'água. Ele gosta ou não, faça cara feia ou não faça cara feia contra esses pedágios da nossa região. Isso não significa que eu sou contra o governo. Eu sou contra esse ato do governo, especificamente essa questão do governo. Se amanhã ele fizer alguma coisa de errado que eu também acho que sou contra, eu também vou discordar dele, né? Sem problema nenhum. Agora, em Pedreira, quando ele esteve lá na represa, visitando as obras, eu fui conversar com ele e ele foi assim, de uma grosseria muito grande comigo, né?
de uma grosseria, né, meninas? Foi uma grosseria muito grande comigo. Realmente. Muito grande. E elas viram o vídeo, né? Uma grosseria muito grande. E isso me preocupou muito. Não ter sido grosso comigo, porque a gente entra na política e quem entra na política não pode ter medo de cara feia. Quem tem medo de cara feia não sai vereador, não sai prefeito. Né? A gente precisa ter essa liberdade, né, Nélia? Quem é da política não pode ter medo de cara feia, né? E eu não tenho medo de cara feia. E ele fez muita cara feia comigo, sem problema nenhum, fui firme com ele. Governador, o senhor vai me desculpar, mas o senhor está equivocado. O senhor vai colocar pedágio, vai penalizar a nossa cidade, a nossa região. Mas é free-flow. Não importa se é free-flow, free-fly, não sei das quantas. O importante é que vai ter que pagar para passar. E se não pagar, vai receber a multa de R$204 e mais 5 pontos na carteira de habilitação. Tem que pagar e acabou. Então, seja pedágio, seja free-flow, seja o que for, vai ter que pagar na ida e vai ter que pagar na volta. E é isso que a gente não concorda. Ele garantiu que vai nos receber para conversar sobre isso. Até agora não nos recebeu, já pedi por escrito essa audiência lá no Palácio dos Bandeirantes. Espero que ele receba. E se ele receber, eu vou, claro, enfatizar tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui, que é não ter pedágios em distâncias tão curtas como ele está querendo colocar. Né? Veja, nós vamos pagar um pedágio respeitando a velocidade da via a cada 6 minutos. Tem trecho que você vai pagar um pedágio a cada 6 minutos andando de carro. Eu nunca vi isso. Eu fui para os Estados Unidos no ano passado, e claro que lá as rodovias são extraordinariamente maravilhosas. E lá tem o free-flow. É desse jeito, free-flow. Você aluga o carro, já vem com o tagzinho, e aí depois que você entrega o carro alugado, você paga o que você gastou de pedágio. Tranquilo. Mas lá não tem pedágio a cada 6 minutos. Você paga um pedágio para sair de Orlando, em sentido a outra cidade lá que teve aquele vendaval, como chama? Não vou me lembrar agora, mas enfim. Mas você paga, você anda muito. Lá não é quilômetros, é milha, né? Você cansa de andar, aí você vê o outro free-flow, mas anda muito, pista dupla, sabe? Com segurança, um negócio bem feito. Aqui não. Águas de Lindóia vai ter um pedágio indo para Monte Sião, outro indo para Lindóia. Aí você tem o de Lindóia, você tem o que vem para Socorro e o que vai para Serra Negra. Aí de Serra Negra você tem o que vai para Lindóia e o que vai para Amparo. Aí de Amparo você tem o que vai para Serra Negra, o que vai para Santo Antônio de Poço, o que vai para Pedreira e dois que vai para Morugaba. Né? Então você está travado. Onde você andar, você está travado. Então somente quem não conhece a realidade do estado e regional endossa um negócio desse, porque quem conhece não faz isso. Ele veio para o Rio de Janeiro. Talvez seja isso mesmo, talvez essa seja a explicação. Então quem conhece a região não tem condição. E outra coisa, né, gente, nós vivemos numa região que eu sempre falo, é como se fosse uma cidade única. Eu não enxergo Monte Alegre, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Água, Socorro como cidades independentes. Eu enxergo isso como uma região, como se fosse uma única cidade. Por exemplo, Lindóia, quem quiser ir ao banco, tem que ir para a água, vai ter que pagar pedágio. Não tem cabimento. Serra Negra, que não tem UTI, que não tem um leque de médicos de saúde, se precisar ir para o médico, tem Amparo, é a referência, tem que pagar pedágio. Santo Antônio de Poço, que nem hospital tem, não nasce uma criança na Poça. Todas as crianças nascem em Amparo, vai ter que pagar pedágio. Obrigado. Como pode isso? Né? Então é algo assim estarrecedor. Eu peço aqui, para encerrar minha fala, aos vereadores, à população de Monte Alegre do Sul, a todas as pessoas envolvidas na política ou não envolvidas na política, que a gente se esforce o máximo possível para conseguir as assinaturas. A
mas parece que o meu trabalho não vai ajudar. Eu vou pegar uma folhinha, vou pegar. Ajuda. E é importante pegar o formulário e dar para aquela pessoa, levar para casa e trazer preenchido. Porque tem gente que, se a gente não pegar na mão, não faz. Tem gente que, se a gente não ensinar, não tem a proatividade, não sabe como fazer. Então, a gente precisa buscar esses apoiadores, esses multiplicadores. Então, de repente, lá em casa, final de semana, vai lá um tio. Esse tio não mora com você, ele mora em outra cidade. Ô tio, quantas pessoas tem lá na casa do senhor? Lá tem fulano, ciclano, lá tem 6 pessoas, 5 pessoas. Então tá, eu vou dar essa procurada para o senhor, o senhor pega a assinatura desse povo. Pode ser, tio? O senhor leva isso aqui, pega a assinatura e manda no correio para mim, então quando passar lá para a sua cidade, eu vou lá e pego esse formulário. E dá o formulário para o homem levar. Na segunda-feira, na terça-feira, você liga para o tio, já conseguiu pegar a assinatura do povo aí? Vou passar a pegar. Não tem jeito, é só assim para a gente conseguir. Porque as pessoas, infelizmente, gostam de se acomodar. A gente se acomoda. A gente está no sofá de casa, a gente rapidinho se acomoda no sofá de casa, já relaxa, senta com as costas, esquece a postura, não é isso? Então, o ser humano se acomoda muito fácil. Então, ele só deixa de se acomodar quando cutuca o bolso com a gente. E esse bolso vai ser cutucado quando? Em novembro de 2026, que é o prazo, a data já estipulada para começar a implantação dos pedágios. Por quê? Porque dia 15 de abril do próximo ano é o último dia da atual empresa de concessões, da Renovias, de Campinas a Aguaí. Então, a concessão deve acontecer até julho, no máximo, agosto, a concessão. Assina o contrato setembro, outubro, assina o contrato. Desse ano, estou falando. Desse ano? Desse ano. O contrato vai ser assinado este ano. Então vence agora, 15 de abril. 15 de abril não é daqui 15 dias. Sim, mas é bem ano que vem. Eu estou falando a licitação. A licitação. Tá. Edital, publicação, 60 dias, concorrência, bate o martelo, adjudica, homologa, assina o contrato. Estou falando isso até dezembro, novembro, dezembro. Né? Aí começa 26. Aí 26, janeiro, tranquilo, não vai acontecer nada, fevereiro não vai acontecer nada, março não vai acontecer nada, dia 15 de abril troca a empresa que ganhou. Dia 16 de abril, ano que vem, começa a nova concessão. Aí pronto, as nossas rodovias já estão todas com concessão. E essa concessão também vai ser para Mogi Campinas? Sim, Mogi Campinas. É desse lote. Tudo vai ser para uma empresa só? Tudo uma empresa só em 2 lotes. Lote Mogiana e lote Circuito das Águas. E pode ser que a empresa ganhe as duas. Mas provavelmente deve ter um acordo de cavalheiros lá no consórcio, que cada um fica com uma fatia, e é tudo junto e misturado, mas talvez separado na prática, no papel. Mas, enfim. E aí, dia 16 do ano que vem, então, pronto, concessão. Aí o que eles vão começar a fazer? Começar a pintar as rodovias e vão colocar iluminação nas rodovias. De Amparo a Serra Negra vai ser iluminado, eu acho isso muito bom, e de Amparo a Jaguarina vai ser iluminado, porque eu acho isso muito bom. Bacana? E aí vem a eleição. Maio, julho, agosto, setembro, outubro, eleição. Aí vai ter o quê? Segundo turno. Provavelmente. E geralmente é dia 15 de. Não, dia 15 não. 20, alguma coisa. 15 a 20 de novembro tem o segundo turno. Que dia começa os pedágios? Dia 26 de novembro. Aí começa a implantação dos pedágios. Entendeu não? Ou seja, uma semana depois do segundo turno. Até lá, ninguém vai pagar pedágio. Só que daí quando começar a pagar pedágio, a vaca já foi para o brejo. O momento já derrubou o que vai fazer. Então assim, ou a gente
faz agora ou a gente não faz mais. E vou dizer uma coisa para vocês, aos senhores e senhoras: ninguém estaria sabendo disso se eu não tivesse falado. Parece brincadeira, mas é verdade. O que tem de prefeito e prefeita que me ligou, perguntou: que história é essa que eu vi um vídeo seu falando? É assim, mas não estou sabendo nada, porque pedágio aqui em Caieiras, o Laurinha, prefeito de Caieiras. Eu falei: ah, não é problema, não vou ter pedágio aqui, ninguém falou nada. Não é para você. Aqui, ó, vai ter pedágio aqui. Piracicaba, a mesma coisa. O Elinho: mas vai ter pedágio em Piracicaba, prefeito? Eu falei: vai, a gente está sabendo? Não. Está aqui, ó. Henrique, separa para o Piracicaba. Eu ligo para ele separa, manda o prefeito até para eu mando o prefeito. Aí o prefeito fala besteira, né? Ponta na praia, não é possível, como que pode uma vez? O governador não me avisou. E aí é claro que ele está bravo comigo. Por quê? Você acha que esses prefeitos não vão falar com ele? Não cobram ele? Né? Agora, fazendo tudo isso na moita, fazendo isso tudo quietinho, sem falar nada, gente, sem abrir a boca, né? Achando que ia passar batido. O prefeito de Morungaba também não sabia, ficou sabendo pelo nosso trabalho. Eu se me engano até o Rafa. Isso, o Rafa também não estava nem sabendo desse projeto. Então, além de ser absurdamente abusivo esses pedágios, ele não é nem um pouco transparente esse processo, né? Então, gente, é isso. Eu conto muito com o apoio dos senhores e senhoras, da população em geral, para que a gente possa trabalhar e conseguir essas assinaturas. Pois não, pode falar. Você quer vir aqui à frente para ser mais fácil? Ou a gente pode esperar? Vamos fazer o seguinte: vamos terminar aqui a fala da mesa e depois a gente passa para a população, daí tá falando sua posição e o que vocês acham melhor sobre. Daí a gente passa o microfone, pode ser, Gê? Vamos deixar a primeira fala da mesa do pessoal aqui e depois a gente já passa para a população. Deixa eu falar no microfone já. Eu estou com dificuldade para ouvir daqui também. Pode ser? Você vai encerrar mais alguma coisa? Presidente? Então, pessoal, boa noite. Passando para agradecer aqui a presença do prefeito Marcos Alberto. A agenda dele bem agitada. Estou questionando essa reunião já com o Henrique há já mais ou menos uma semana e meia. Acho bem pertinente. Fico bem chateado numa questão, não ter a participação tanto do prefeito municipal, como a falta de alguns vereadores daqui, e também a falta da parte do poder público, diversos diretores, principalmente a parte de mobilidade urbana e tudo mais do nosso município, né? A gente sabe como vai ser impactado Monte Alegre do Sul com tudo isso, principalmente a nossa vicinal prefeito Cláudio Tedeschi. A gente não tem uma mobilidade urbana avançada aqui no município. Vocês sabem disso. Infelizmente, o pessoal fala 3 ruas da cidade de Monte Alegre do Sul, as ruas principais, e com isso, nosso município vai ser uma vaga de escape para o pessoal cortar um pedágio que tem tanto de Amparo a Serra Negra, como o pedágio que vai ter em Socorro, como toda essa parte. Eu fico feliz, sim, de ver uma empresária de grande porte aqui, a Lair, empresária proprietária da Rico, que está vendo aqui no município o desenvolvimento que está sendo, uma empresa que está crescendo cada vez mais e está participando dessa parte de políticas públicas que é voltado tanto à população como voltado aos empresários. Obrigado, viu, Lair? Dessa questão, eu queria deixar bem claro que eu já participei desde a primeira audiência pública, da chamada pública que teve em Amparo, que o Marcos Alberto fez pela primeira vez com a população, que deu mais ou menos 200 pessoas. Também a iniciativa junto ao pessoal do Parlamento Regional, ao qual o William faz parte, e agradeço ao Davi, presidente da Câmara, por
colocá-lo como membro por estar representando Monte Alegre do Sul, isso tudo, porque políticas públicas se faz assim, sabendo na parte regional. Não é só o município em si que precisa desse tipo de situação, mas move toda uma região. Esse aparato fica bem dificultoso, tanto para a nossa população. Agradeço a todo o pessoal que esteve aqui, ao nosso ex-prefeito Enéas. Foi encaminhada essa mensagem a toda a população, aos grupos de comércio, aos grupos de bairro, mas a gente sabe que tem várias pessoas com vários afazeres. Espero também a gravação do Douglas ser encaminhada nas redes sociais e está passando à população, os comércios que quiserem estarem sim deixando o projeto de lei de iniciativa popular para assinatura. Tem alguns comércios que já estão sendo coletados. Agradecer a população que está vindo atrás, perguntando sobre, vendo de que forma pode ser feito. A Tânia também, o Osvaldo, tive reunião com diversos moradores para estar sabendo sobre essa questão. E também, igual eu falo, vereadores, vamos trabalhar em conjunto. A gente sabe da questão do governo Tarcísio, não é uma questão política isso. Não tenho nada contra o nosso governador, mas sim, esse é um gesto que infelizmente atrapalha muito com a nossa população, atrapalha com o nosso pessoal, atrapalha com quem é estudante. Eu dependi minha vida inteira de transporte universitário para estudar, para ter uma formação em direito. Imagina o custo, como que vai onerar para quem é aluno, para quem tem que pegar todo dia uma rodovia, pegar tanto para ir para Jaguariúna, como para ir para Bragança Paulista, como alguns que fazem faculdade até em Socorro, tem que pagar pedágio para você ter que estudar. Se já não fosse oneroso você ter que ter um estudo, se já não fosse oneroso os impostos que a gente paga, que o IPVA que a gente paga não é baixo, gente. Então, gostaria que o pessoal olhasse com carinho tudo isso, assinasse o projeto de lei popular, que eu acho que é uma das únicas alternativas para que isso não passe esses pedágios aqui na nossa região. Infelizmente, não teve presente o vereador João Paulo, porque ele teve um compromisso, ele me avisou, entendo perfeitamente, e também a presidente do parlamento, a Bárbara, ela estava em prova hoje da faculdade, daí ela não conseguiu estar participando por isso. E o Xuxa, vereador, ele teve um compromisso, daí por isso não participou. Mas agradecer a vocês que participaram, deram um pouco do seu tempo, não só de um benefício próprio, mas de toda a nossa população. Muito obrigado, pessoal. Deixar aqui registrado o meu agradecimento. E qualquer dúvida sobre o projeto de lei de iniciativa popular, eu estou direto conversando com o pessoal da assessoria, o Carlos Alberto, coloco o meu nome à disposição para qualquer dúvida, para estar coletando assinaturas. Tem um projeto de lei aqui na frente, também quem quiser em PDF, ou está indo explicado sobre essa situação em algum bairro ou em alguma empresa, lá eu fico totalmente à disposição, viu, pessoal? Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao vereador William Bortolotti. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Senhor prefeito, eu quero parabenizar por essa atitude que o senhor está tomando. E eu não sabia a respeito dessas 180 mil assinaturas que poderia virar um projeto contra isso. Fiquei sabendo graças à sua atitude que você está tomando aí, em benefício às nossas cidades vizinhas, Serra Negra, em todas elas, né? Quero parabenizar, e a Prefeitura de Monte Alegre também, assim, ela não vai ser prejudicada aqui internamente, mas todos os munícipes vai ser prejudicado, porque a maioria dos munícipes trabalham em Amparo, Serra Negra. Eu mesmo vou 2 vezes por semana em Olambra. Eu vou passar por um pedágio. Eu vou ter um custo por ter um pedágio, né? Já posso por dois pedágios. Isso, por 2 pedágios. Então eu mesmo vou ser prejudicado. E parabéns novamente por essa atitude, e conte com nós. Nós estamos aqui unidos para colher assinatura. Se Deus quiser, a gente vai chegar nessas 180 mil assinaturas, tá bom? Se Deus quiser, eu agradeço, muito obrigado. Eu digo o seguinte: Monte Alegre do Sul
apesar de não ter pedágio de Monte Alegre até Amparo, e nem de Monte Alegre até Serra Negra aqui por dentro, ela vai sofrer muito na questão do desvio do pedágio, né? Porque o ISS que será arrecadado, se instalar os pedágios, espero que não instale, espero que ele consiga as assinaturas, né? Mas se isso acontecer, o imposto vai ficar para os municípios Das praças. A Monte Alegre vai ficar sem e vai degradar a cidade. A Monte Alegre, além de não receber nada de imposto dos pedágios, vai ter que gastar dinheiro para consertar a rua. Consertar na rua e as Vai passar caminhão aqui, vai passar um fluxo muito grande de veículos, então vai prejudicar sim Monte Alegre. Então eu digo para você que é maléfico para todos os lados, é muito ruim para a população. Obrigado pelas Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos. Só esqueci de agradecer aqui ao presidente da Câmara pela oportunidade do plenário de estar cedendo aqui a Câmara Municipal para estar realizando essa reunião e também agradecer minha parceira que está sempre comigo, minha mãe, muito obrigado, e a supervisora nossa da Câmara Municipal, a Gi, por todo o aparato aqui, Gi, muito obrigado. Agora, o Davi vai falar alguma coisa, o Henrique. Agora fica aberto à população que quiser falar, que quiser iniciar. Pode ser? É só que eu tinha pesquisado, né? E aí eu estava nesse movimento, né? Não sou prejudicado, porque eu sou representante comercial da região do Circuito das Águas. Então, todo dia eu estou nas estradas ali para cima e para baixo. Tem um projeto de lei de número 8/21, está lá na Câmara dos Deputados parado, aparentemente desde junho de 2024, e ele fala das distâncias das praças de pedágio. Não sei se eu chegou a dar uma olhada nesse projeto. De repente, não sei se está esse movimento dos prefeitos, são algo até de cada um empurrado nesse projeto. Achei que fala da distância mínima de 5 km. Eu entendo que o Free Flow é uma praça de pedágio, tem cobrança, né? O governador fala que não é, mas é? Tem cobrança, acho que dá uma discussão. Eu não sei, eu peguei o nome do deputado, acho que tem Guilherme Reis, do MDB, mandei mensagem via Instagram, acredito que ele vai responder, mas pelo menos se responder, não sei, mas já está nesse movimento dos prefeitos da região, talvez valha a pena também, né, juntamente com isso do projeto, cheio do Estado. O que acontece é o seguinte, como o senhor chama? Marcos. Conhecendo um pouquinho da política que a gente está sempre conversando em Brasília, em São Paulo, o que acontece? O projeto dessa natureza viabiliza o Brasil todo, você está na Câmara dos Deputados, não é isso? Isso. Ele tem repercussão nacional. E aí você tem o governo federal que também faz privatizações de estradas. Apesar de ser um governo da esquerda, eles também fazem as privatizações, né? E isso acaba prejudicando muito. Aí tem uma cobrança muito grande dos governadores, porque esse projeto não permite. Então aí entra a questão política, né? Dificilmente o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, pautaria um projeto desse. Dificilmente. É muito pouco provável que ele coloque em pauta um projeto desse, porque parte do deputado. Da mesma forma que nós entendemos que na Leste, por exemplo, nós temos um deputado que é muito amigo nosso, tem vários deputados que me ajudam. Ele fala que lá em Amparo, eu sou o único prefeito que recebeu e recebe recursos de 18 deputados, de diferentes partidos. Que sorte. 18 deputados. Por quê? Porque todo mundo que manda recurso para Amparo eu agradeço, não importa, até no PT. Então o deputado do PT, eu sou oposição ao PT lá, né? Então o deputado do PT que mandou para mim 5 milhões de reais, o Gilmar Tato. Eu agradeço o nosso vídeo com ele, sem problema nenhum. Aí quem fica bravo com ele é o PT de Amparo, que xinga ele. Né? Você fica mandando dinheiro para o prefeito de Amparo. Entendeu? Mas aí ele falou, os meus correligionários não me agradeceram. E quem me agradeceu foi você, prefeito. Eu falei, foi um movimento para a cidade, tem que agradecer mesmo, né? Sem problema nenhum. Então, eu poderia pedir, por exemplo, para o deputado Jorge Caruso, que era o meu partido, que era deputado estadual, fazer um projeto. Eu falei com ele. Ele falou, Carlos, você quer que eu faça? Eu faço. Mas não vai ser pautado. Porque quem manda é o presidente da Leste. Né? Então, não vai ser pautado. Eu vou fazer, mas não vai ser pautado, não vai resolver nada.
Né? Agora, o que vai ser pautado? É o projeto de lei de acesso popular. Esse vai ser pautado, se a gente conseguir as assinaturas. Né? Mas essa observação que o senhor fez é muito importante. Eu vou a Brasília daqui 2 semanas de novo, foi a semana retrasada, e eu vou me reunir com o secretário, vou falar com a Maria Rossi, que é o presidente nacional do MDB, para ver se de repente consegue meio de campo lá e fazer uma articulação política lá dentro para pautar. Se um projeto desse entra, passa. Se um projeto desse passa, resolve o nosso problema. Entendeu? Encurta o nosso caminho. Mas não é uma tarefa fácil. Obrigado, viu? A doutora queria falar também, né? Eu queria tirar uma dúvida com você. Você falou da... Fala no microfone. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida com você quanto aos trâmites do projeto de lei. Não vencendo o contrato de concessão, por isso que eu te perguntei, quer dizer, vai vencer em 2026. Como é que ele faz essa licitação um ano antes, Carlos Alberto? Como é que ele explica a dotação orçamentária? Como é que ele define o circuito? Porque o contrato que vai vencer é de uma região X. Isso. Certo? Ele está incluindo na nova licitação a região do circuito das águas, ok? Mas como ele faz uma licitação um ano antes e assina esse contrato com data anterior à vigência? É normal isso. E que ele vai nas concessões, isso pode ser feito na nova lei? Não só nas concessões, como qualquer contrato público. É normal o poder público que trabalha com antecedência fazer o projeto antes, fazer o estudo antes, fazer a licitação antes. Não tem problema assinar o contrato antes, desde que o contrato esteja previsto quando vai começar. Entendeu? Que é o caso. Ele vai assinar o contrato, espero eu, até dezembro, com data de início dia 16 de abril. Né? Até porque uma licitação desse tamanho não dá para fazer a própria encaixa muito rápido. Não é de grande porte. É de grande porte. Isso pode ter impugnação no Tribunal de Contas, pode ter uma série de coisas, né? Então, isso não tem... Quer dizer, mas ele estabelece a data que vai iniciar. Isso, estabelece. Se der uma zebra e não iniciar... tem que iniciar, porque a empresa ela vai assumir o compromisso, né? Aí você entra nas cláusulas de multa do contrato, caso não cumpra o contrato. Mas vai acontecer. Fazer uma colocação também, né, que a gente, uma ação dessa tão hospedagem na região, impacta a vida de todo mundo, como pessoa física, né? Mas como pessoa jurídica, você pensa assim, um carro paga o pedágio, mas passa uma carreta de 8, 10 eixos, é um valor muito alto que impacta o custo dos produtos na região e na competitividade das empresas regionais. Então, acho que é bem importante todos se unirem e tentar buscar esse número de assinaturas. E aí a minha pergunta é o seguinte, é só para morador da região que pode assinar esse documento, esse projeto de lei, ou do Estado? Do Estado de São Paulo. Todo eleitor do Estado de São Paulo. E esse projeto de lei, ele vale no Estado de São Paulo. Então lá o presidente Venceslau, o presidente Prudente, vai longe, Catanduva, Fernandópolis, Bauru, tudo vai valer para todo mundo. Não tem. Vamos conseguir. Se Deus quiser, eu tenho certeza. Só para você ter, a senhora ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui muito prático, tá? De Amparo a Jaguariúna. Serão 2 pedágios. Um de Amparo a Pedreira, na altura da Fechada do Lago, e outro de Pedreira a Jaguariúna, na altura da Fazenda Capim Fino, lá em cima. Então, indo e volta, vai dar R$13,60 por eixo. Por eixo. R$13,60. Por causa do carro. Né? Se você pegar uma carreta de 8 eixos, né, você multiplica por 8, vai dar R$108,80. Uma carreta para ir de Amparo a Jaguariúna e voltar. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu não falei que são R$13,60 os 2 pedágios? O de Pedreira e de Jaguariúna, indo e volta? Vamos lá, R$13,60 indo e volta. Lá passam por dia, números oficiais, 25 mil veículos por dia. Por dia, naquela rodovia. Aí você pega 25 mil veículos e multiplica por R$13,60. Vai dar por dia
R$340 mil de receita. Só aqueles 2 pedágios. Considerando o veículo, carro. Eu estou falando só carreta, só carrinho. Tá? Aí você pega 340 mil por dia, vezes 30 dias, 10 milhões e 200 no mês. Só aqueles 2 pedágios. Aí você multiplica por 12 meses, dá 122 milhões de reais por ano. Chega, não fala mais. Só aqueles 2 pedágios. É dinheiro demais. Eu estou falando de 2. Fora esses 2 tem mais 45. Entendeu? É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Então, assim, qual empresa com 2 pedágios, que nem funcionário tem, é o free flow, né? Fatura 340 mil reais por mês. Gente, dá vontade, sabe o quê? Não dá vontade, não posso falar. Mas dá vontade. Dá muita vontade. Isso eu vou falar. É uma ladroeira. É um assalto ao bolso do cidadão. É algo assim incomensurável, nocivo à economia da nossa região. Porque a gente está falando de 340 mil reais por dia. Esse dinheiro vai para uma empresa que vai sair do açougue, da quitanda, do restaurante, da lanchonete, da garrafinha de água. Isso sai da economia da nossa região. Então, a nossa região, o Estado, o Brasil, o mundo é assim, né? Existe uma economia. Aí você coloca um negócio desse, é igual você coloca uma seringa na veia e puxar. E todo dia você vai puxar 340 mil reais por dia dessa economia regional. Isso significa 10 milhões no mês, que você está tirando da economia regional. Porque pensa comigo, os carros que passam lá, nesse trecho, vai para onde? Se não for para Amparo, Monte Alegre, Serra Negra, Lindóia, Socorro, vai para onde? Vai para outro pedágio. Vai para outro pedágio. E o seu carro for para Serra Negra, tem outro. Outro pedágio. Aí aumenta a conta ainda. Então, é algo assim, absurdamente nocivo, é um assalto à nossa região. Eu não falei dessa linguagem, é a primeira vez que eu estou falando dessa linguagem a respeito do pedágio. Pode adotar, está ótimo. É a primeira vez. Em momento nenhum até agora eu falei dessa forma. Mas não tem outro objetivo, se não for um roubo, um assalto à mão armada, uma roubalheira no bolso do cidadão na nossa região. Eu estou falando, porque assim, se a gente não faz as contas, a gente não tem dimensão. Mas essa conta é uma conta, prefeito Enéas, uma conta de padeiro. 2 mais 2 é 4. E é oficial. Lá passa 25 mil veículos por dia e o preço do pedágio foi o que inventei, está no projeto do governo. Então é só multiplicar ali a volta e vejo que passa de veículo, dá 340 mil por dia, num trecho. Agora, eu vou levantar para os senhores o movimento oficial de todas as rodovias da nossa região e vou trazer essa conta para a população saber. Então eu vou ter oficialmente quantos carros de Monte Alegre, de Amparo, Serra Negra, de Amparo, Apóstolo, de Amparo, Alongado. Eu vou ter oficialmente a quantidade de veículos de Bragança até Piauzinho, Socorro, Lindóia, Águas, né? A gente já pediu isso, né? Nós vamos ter esses números, vezes o que quer cobrar. Eu vou apresentar essa conta. Quantos por cento é de retorno para o Estado, não o município, para o Estado? O Estado é 100%, é dele. Não, de retorno para o governo do Estado. O governo do Estado. Não, aí tem o imposto, aí tem o ISS que cobra pelo município, que divide de acordo com o trecho da rodovia, né? Então, por exemplo, o ISS no pedágio de Serra Negra. Se tiver 11 quilômetros no trecho de Amparo e 5 de Serra Negra, proporcional a isso, né? Aí tem uma tributação que, sinceramente, eu não sei dizer para você. Além de ele estar tirando da reta das manutenções, ele está recebendo por isso. Não, ele vai ter uma parte que volta para o Estado. Eu não sei exatamente quanto, mas tem uma. Sim, ele não vai ter mais a obrigação de fazer a manutenção, que vai jogar tudo nas costas da empresa. Isso. E ele vai ter um retorno ainda. Vai ter um retorno.
do Estado, quando vai o Estado, é evidente que não é ruim, porque soma o Estado, né? É natural que isso é importante. Agora, por que, William, que alguns prefeitos estão meio quietos? Porque estão de olho no ISS. É claro que se eu pensar do ponto de vista de receita, eu fico quieto também. Foi aquela hora que eu tenho a gente escolher aqui, eu achei que São Paulo vai ser privilegiada com receita dos 5 pedágios. Mas tem que deixar claro que Monte Alegre não vai vir um centavo, né, gente? O prefeito tem que estar ciente, né, Se eu pensar do disso. ponto de vista orçamentário, eu fico quietinho. E faço de surdo e mudo. Você entendeu? Mas eu não posso fazer isso. Não posso. Eu não estou na política para isso. Né? O pedágio é prejudicial à nossa população. Por quê? Na minha cabeça é o seguinte: eu vou ter uma receita para o ISS com o pedágio. Vou. Só que eu vou ter uma evasão, eu vou ter uma redução de circulação na cidade. E aí, cadê o estudo econômico que vai comprovar o quanto eu vou perder de movimento? Ou seja, eu vou ganhar um imposto final, não vou, o que eu vou perder? Cadê esse estudo? O Estado não tem, ele não interessa. Não, ele está preocupado com isso. Então, eu particularmente estou muito preocupado com isso. Porque eu estou lutando todo dia em Amparo para fazer de Amparo deixar de ser um corredor do Instituto das Águas. E já estou conseguindo. As pessoas vinham para a Serra Negra, vinham para Monte Alegre, não sabiam que era passando em Amparo. As pessoas falavam isso, conhecem Amparo, onde fica Amparo? Eu nunca falava perto de Serra Negra, né? Falava passando Campinas, Javariúna, para ver se a pessoa falava. A pessoa falava, Arcadas. Onde fica Amparo? Caminho de Serra Negra. É um distrito de Amparo, nós sabemos que é Amparo. Aí o que eu fiz? Coloquei letreiro na cidade inteira, lá em São Cristo, na entrada da cidade, tipo letreiro. Eu só quero bobear e vai atropelar o letreiro, vai bater no letreiro, mas vai saber que é Amparo. E além disso, eventos, festa, festival, carnaval, outra coisa que a gente está fazendo lá. Então, graças a Deus, hoje, Amparo já não é mais corredor. As pessoas sabem onde fica Amparo. Né? Eu estou lutando todo dia para trazer turista para a cidade, para movimentar a economia da cidade. Aí deu um golpe baixo desse, 5 praças de pedágio na minha cidade. Entendeu? Então, assim, entre o que eu vou ganhar de imposto e o que eu vou perder de rendimento, de circulação, de recursos na cidade, eu não tenho seguro. Você não tem e ninguém tem. Então, como você toca um projeto desse sem isso? Né? Mas assim, eu quero tranquilizá-los da seguinte forma: tem um projeto de lei de iniciativa popular que nós vamos conseguir. Nós temos também outras medidas jurídicas, que é ação popular, que é possível a gente conseguir também na justiça, eventualmente, complicar a vida desse projeto todo, né? Inclusive, que não se faça a concessão sem antes ter um estudo socioeconômico da região impactada. Somente após esse estudo de quanto vai arrecadar o pedágio para os municípios, o imposto e quanto vai perder de receita dos municípios, que se possa colocar esse projeto. Então, vamos pegar para isso. Eu queria colocar uma colocação, né? Eu tenho acompanhado essa questão dos pedágios. Inclusive, eu estava comentando lá fora, né, com o pessoal, que eu fazia tratamento na Unicamp desde os meus 8 anos de idade. Sim. E começava por aí, sabe? Eu queria compartilhar com todos essa minha colocação, porque eu ia para a Unicamp, nem todas as vezes eu tinha como ir de ambulância. Eu ia de carro, certo? E de conhecimento de todos, que para ir para a Unicamp se passa 2 pedágios. 2. E esses 2 pedágios, agora deve ter aumentado o valor, mas era R$12,50. R$12,50 para ir e R$16,50 agora aumentou. E são 2 pedágios. E de volta, né? E de volta. Começava por aí.
A partir do momento que eu comecei a saber em que se queria estar colocando mais de 200 mil pedágios, eu falei assim, não, realmente é um absurdo e lamentável uma situação dessa. Passei a compartilhar, né, e passei a acompanhar e admirar mais ainda o trabalho do Carlos Alberto. Ele tem um conhecimento, né, e que eu vivia comentando nas publicações dele. Vai, Carlos Alberto, parabéns, não sei o quê. João Basílio também passava a acompanhar. Mas parabenizado, porque tem que ser tomada alguma providência. Não pode ficar quieto, abaixar a cabeça, deixar quieto. Fazer, não, pode colocar, tudo bem. Não sei o quê. Milhares de pessoas vão ser prejudicadas. Vão e vão. Eu estava vendo um pronunciamento hoje no Facebook, provavelmente de um vereador lá de Bragança. E eu quero fazer a palavra dele a minha. Ele falou, a saúde vai ser prejudicada? Vai ser prejudicada. Porque principalmente em Bragança, o pessoal que faz tratamento médico lá tratamento médico, faculdade, lá em Bragança. Então, a gente, como eu sempre comento na publicação do Carlos Alberto, eu falo assim, viu, a união faz a força e a gente tem que se unir. Tem que se unir, porque se a gente não se unir e lutar pelo nosso direito, a gente paga impostos, pagamos impostos, todos nós pagamos impostos. E eu acho, então, que deveria, então, pelo menos, ter uma diminuição nos impostos, então. Ou será que deveria, então, cobrar um preço acessível nos pedágios? Não. Ou será que... Então, o que eles querem? Foi falado aqui, o que quer? Arrancar dinheiro, né? Arrancar dinheiro, né? E é isso, vai ficar por isso mesmo. Então, nós vamos vencer essa luta, eu tenho certeza que a população unida, a gente vai conseguir vencer essa luta. Eu quero, Douglas, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho nas redes sociais, muito bacana. E eu quero aproveitar também e agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul, ao vereador João, ao vereador Luí, ao público presente, aos empresários, ao ex-prefeito, ideias, e dizer que estou à disposição. Vamos para o nosso trabalho. Eu estou lá na prefeitura, lá todo santo dia. Quando eu estou lá, estou correndo em São Paulo, estou em Brasília, mas o Henrique, que todo mundo conhece, o Henrique, ex-vice-prefeito de Socorro, que é o meu secretário de transporte, lá, me ajuda muito lá, está todo dia lá, e nós estamos à disposição. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir as assinaturas. Eu tenho certeza, nós vamos conseguir as 180 mil assinaturas, vamos perder naquela rodovia, que precisa duplicar. Eles disseram, no primeiro momento, que ia duplicar de Bragança a Piauzinho só. E Piauzinho é Socorro não. Aí agora eu estou batendo o pé lá, já parece que mudaram de ideia, mas que vai duplicar até Socorro. Beleza, quer duplicar até Socorro? Duplica. Importante. Quer colocar, sei lá, de repente, um pedágio, no trecho, um pedágio, um preço lá embaixo, um preço justo, a população não vai reclamar. Porque se vai ter duplicação na rodovia, não precisava, né, doutor? Não precisava, porque é uma promessa de 40 anos de políticos que falam que ia duplicar aquela região, duplicar aquela rodovia. Agora que vai duplicar, vai cobrar pedágio. Então está errado. Mas é melhor assim do que não duplicar. Mas coloca não, vai colocar 3. E só abrindo adendo que você falou de acidentes, Carlos Alberto, aqui principalmente Monte Alegre do Sul vai sofrer muito com isso, que a gente tem a nossa subida de Monte Alegre a Serra Negra, que é o sinal prefeito Cláudio Tedeschi, que já acontece diversos acidentes, por ser muito, como eu posso falar, sinuosa, então já acontece diversos acidentes, e por conta disso, o pessoal, com uma válvula de escape, vai sofrer muito mais ainda com isso, e infelizmente quem prejudica é o nosso município. Aí o pessoal vai pegar pelo morro. Sim. Pessoal, mais alguém tem alguma fala, alguma coisa? Não, eu queria sugerir só para o Carlos Alberto fazer uma divulgação dessa questão do free flow, que você falou para os Inés, que é muito importante. Que as pessoas não têm noção de que a pessoa vai passar e já foi cobrada. Isso é muito sério. Cobrado ou multado? Isso é um estelionato, né?
um assalto, né? E esse free flow aí você falou aí do 1 milhão de multas, isso tem que ser divulgado também, ó. Qual que é o trecho? É muito interessante, tem que divulgar mesmo. Federal. É federal. Foi o Tarcísio que fez a licitação. Aí ele fez a concessão, aí quando ele lá, tá, é isso aí. E aí vende. Obrigado, gente. Finalizar aqui, agradecer novamente a todos os presentes. Obrigado, Davi, Carlos Alberto, Henrique, Lívia, todos.